Olá, meu nome é Guilherme Ferreira Pena, sou aluno da Faculdade Milton Campos, integrante do ecossistema Anima. No final de 2022, a Oficina de Estudos Interfaces do Processo Civil com o Processo do Trabalho, o IPCPT, lançou seu quinto livro, chamado O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho. Nesta obra, diversos autores utilizaram julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST ou até mesmo do STF, para trazer o entendimento doutrinário e aspectos jurídicos relevantes e controversos a respeito. Hoje, nesse podcast, conversarei com uma das autoras do livro, doutora Maria Gabriela Pinheiro Santos, que escreveu o artigo O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no Processo do Trabalho. Término da teoria menor, controvérsias teóricas e práticas. Oi, Guilherme. Sou a Maria Gabriela, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente estou trabalhando no gabinete do Dr. André Schmidt, que acompanha a 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 3ª Região. Bom, Maria, temos algumas perguntas para fazer a você acerca do artigo que você escreveu e eu gostaria então de dar início a essas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual foi a sua motivação para o desenvolvimento desse trabalho? Bom, tem grande relação com o último livro da oficina, que dizia respeito ao processo de execução trabalhista. Inclusive fica aqui a dica de leitura. Nesse estudo completo que fizemos, foi possível perceber que a execução é um grande gargalo na justiça do trabalho. Muitas vezes o empregado ganha o processo, tem reconhecido seus direitos trabalhistas e ele não consegue executar essas verbas. A teoria menor, ela visa dar maior efetividade a esses créditos de natureza alimentar de primeira necessidade. Um dia, pesquisando sobre alguns temas que eu poderia usar de análise para esse novo projeto, me deparei com o julgado da 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho Mineiro, considerando inaplicável a teoria menor, em razão das mudanças perpetradas pelo Código de Processo Civil e pela reforma trabalhista. Curiosa sobre o assunto, resolvi aprofundar e analisar se realmente caberia ou não a continuidade da teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho. Muito legal, achei bastante interessante e, na sequência, a segunda pergunta que gostaria de fazer é qual a natureza jurídica da teoria direta da desconsideração da personalidade? Bom, para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é a personalidade jurídica. De uma forma resumida, a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica com a inscrição de seus atos constitutivos no órgão competente, ou seja, na junta comercial do Estado em que ela pretende se constituir. O principal efeito da aquisição da personalidade jurídica diz respeito à dissociação patrimonial entre o que pertence à pessoa jurídica e o que pertence aos sócios e administradores, a chamada autonomia patrimonial, além da titularidade obrigacional e processual. Essa autonomia patrimonial é o alicerce do direito societário e é de extrema importância para o desenvolvimento de atividades econômicas, de produção, circulação de bens e serviços, na medida em que limita a possibilidade de perdas nos investimentos. No entanto, essa pessoa jurídica pode ser utilizada de forma ilícita ou abusiva, com o intuito de lesar credores, terceiros ou a fim de atingir fins vedados pelo ordenamento jurídico. Daí surge a possibilidade de se afastar da personalidade jurídica em relação a determinados atos de forma a vincular e atingir o patrimônio particular dos seus sócios ou administradores. Surgem então duas principais teorias sobre o assunto, que é de origem inglesa e norte-americana. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê em seu artigo 28 que a doutrina e a jurisprudência passou a chamar de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ou também teoria objetiva da desconsideração, pois prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Essa teoria foi trazida por analogia ao processo do trabalho e adotada pela jurisprudência e pela doutrina majoritária,
pois se baseia na vulnerabilidade e na hipossuficiência do empregado em face do empregador. É a aplicabilidade aqui do princípio da proteção ao hipossuficiente e na natureza das verbas trabalhistas, de primeira necessidade. Por outro lado, o Código Civil traz em seu artigo 50 a chamada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica, apenas autorizando a desconsideração nos casos de abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade, segundo o parágrafo 1º do artigo 50 do Código Civil, ficaria caracterizado quando a pessoa jurídica for utilizada com o objetivo de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos. Já a confusão patrimonial ficaria caracterizada quando houvesse a ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios, seja pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios e administradores, ou vice-versa, seja pela transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, excetuados os valores proporcionalmente insignificantes, ou por outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Assim, voltando à sua pergunta, a chamada teoria direta da desconsideração da personalidade jurídica é esse instituto que possibilita desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica de forma temporária e pontual, dentro de determinado processo, de forma a responsabilizar os sócios e administradores pelos atos praticados em nome da sociedade. Em contrapartida, temos também a chamada teoria inversa, em que há a responsabilidade da sociedade por dívidas ou obrigações contraídas por seus sócios e administradores, mas não é muito utilizado na área trabalhista. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria a natureza jurídica de intervenção de terceiros, pelo ingresso em juízo de um terceiro para o qual se buscaria dirigir a responsabilidade patrimonial. Obrigado pela sua resposta, Maria. Foram bastante esclarecedores, foi bastante esclarecedora a sua resposta. E agora, mais uma pergunta. Na verdade, essa pergunta está dividida, são duas perguntas em uma. Então, a primeira é: como funciona a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho? Bom, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele veio com o Código de Processo Civil de 2015. E antes dele não havia qualquer previsão procedimental quanto ao tema. Em relação ao tema, a Instrução Normativa 39 do TST, que buscou regulamentar a aplicabilidade do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, considerou um incidente compatível com as normas trabalhistas. Por fim, a reforma veio sacramentar esse entendimento e passou a prever expressamente na CLT a aplicabilidade de forma suplementar ao processo do trabalho. No entanto, a matéria não foi pacificada, visto que há na doutrina e na jurisprudência posicionamentos contrários que entendem que o incidente é incompatível com a celeridade e a simplicidade da execução trabalhista e que o crédito de natureza alimentar autorizaria o juiz do trabalho postergar o contraditório na desconsideração após a garantia do juízo pela penhora. Há quem defenda ainda a desnecessidade do incidente e da desconsideração, por força do artigo 10A da CLT, que possibilitaria responsabilizar de maneira subsidiária os sócios ou administradores, também chamada de teoria direta da desconsideração. Segundo esse entendimento, bastaria a qualidade de sócio ou administrador para responder subsidiariamente pelas dívidas da pessoa jurídica, sendo suficiente a observação da ordem de preferência que vem prevista no artigo 10A, primeiro a empresa devedora, depois em segundo grau os sócios atuais e, por fim, em terceiro grau os sócios retirantes, ressalvando-se sempre a possibilidade da responsabilidade solidária caso comprovada a fraude. Mais uma vez, eu agradeço pela sua resposta. E a segunda parte da pergunta: há incompatibilidade entre o incidente de desconsideração e a teoria menor? Bom, é importante, antes, falar que o incidente ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, dessa forma, o incidente ele pode ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, não poderá ser aplicado de ofício. Há quem defenda o contrário, como o posicionamento do professor Luiz Ronan Neves Coure. O incidente ele deve observar os pressupostos previstos em lei
que serão preenchidos no momento em que for requerido o incidente, e tais pressupostos são os do direito material, previsto no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, ou seja, as teorias maior ou menor da desconsideração da personalidade jurídica. É importante lembrar que antes da reforma e da previsão expressa do incidente, a execução era processada de ofício. Basicamente, o juiz, de forma cautelar, determinava o bloqueio dos bens dos sócios ou administradores para garantir a execução, postergando o contraditório. Eu defendo no meu artigo que a teoria menor continua plenamente aplicável à Justiça do Trabalho, não havendo qualquer incompatibilidade entre ela e o incidente. Lembrando que é ainda esse o posicionamento dominante na doutrina e na jurisprudência trabalhista. A meu ver, a opção do legislador foi de possibilitar ao sócio, por meio do incidente, o direito de se defender antes de ter seu patrimônio invadido, por meio de um contraditório prévio, evitando assim decisões surpresas, optando pela segurança jurídica através de um procedimento único, mesmo que em detrimento da celeridade. Mas há quem defenda que o incidente é incompatível com a teoria menor, conforme o acórdão que usei como paradigma, devendo ser aplicada a teoria maior da desconsideração conforme os requisitos previstos no Código Civil, após a reforma trabalhista. Mas esse é um posicionamento ainda minoritário. Maria, nós agradecemos a sua presença, os seus esclarecimentos. Chegando ao final desse podcast, eu gostaria de agradecer a presença e lembrar para quem quiser aprofundar no tema que esse e todos os outros artigos da Oficina de Estudos estão disponíveis no livro O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, da editora Arraiz. Até a próxima!